Mas então, o que é um gás? Chamamos de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. Mas então, o que é um gás ideal? Gás ideal é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Entre as partículas dele, não há qualquer tipo de interação como forças atrativas ou repulsivas. Além disso, essas partículas elas não ocupam espaço. De acordo com a teoria cinética dos gases, o estado termodinâmico de um gás é completamente descrito pelas variáveis de pressão, volume e temperatura. Transformações gasosas são processos em que um gás pode ter um ou mais de seus parâmetros de pressão, volume e temperatura alterados. Existem transformações gasosas especiais, nas quais pelo menos uma dessas grandezas é mantida constante, que são transformação isobárica, transformação isotérmica e transformação isovolumétrica. Então, esse é um exemplo de transformação isobárica e mostra-nos o seguinte. Em um sistema sob pressão constante, observa-se que o volume ocupado por determinada massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Então, gente, agora a gente vai falar da transformação isobárica. Nesse caso, a pressão ela vai ser constante. A temperatura e o volume eles podem mudar, mas a pressão ela vai ficar constante. Para o experimento, nós iremos precisar de uma porção de água quente, uma porção de água fria com gelo e uma garrafa e um balão em cima que dá. Bom, quando a gente colocar na água quente, então, quando colocar na água quente, a bexiga ela vai encher, como vocês viram, porque se a água ela tá quente, o ar ele vai ficar quente também. O ar, quando ele fica quente, ele expande, né? Expande para onde? Pro balão, pra bexiga, enfim. O ar subiu, a temperatura e o volume, eles vão aumentar. Vocês viram que anteriormente ele encheu, a bexiga encheu, só que ela murchou de novo. Só que quando a gente coloca na água fria, com gelo, essa água aqui tem gelo. Agora, tirando da água quente e colocando na água fria, o que acontece? O ar dentro da garrafa, ele vai ficar mais frio. E ao ficar mais frio, o volume diminui, porque as suas moléculas, elas vão agitar menos. E ao agitar menos, elas vão ficar mais próximas. Então, o volume diminui. Porém, como vocês podem ver aqui, a pressão não tem nenhum impacto aqui dentro. Ó, o balão fica murchado aqui, ó. As transformações isotérmicas são descritas pela lei de Pauli-Mariotti, e de acordo com essa lei, o produto entre a pressão e o volume de um gás ideal é constante. Então, como exemplo de transformação isotérmica, nós estamos usando um embolo de uma seringa, que é que se nós aplicarmos uma pressão externa sobre esse embolo, ou seja, se nós aumentarmos a pressão, o volume do ar ocupado dentro da seringa diminuirá, e vice-versa. E o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Por exemplo, no quadrinho da esquerda, a pressão é pequena e o volume ocupado pelo ar é grande. Já na direita, quando se aplica uma maior pressão sobre o embolo da seringa, o volume diminui. Bom, agora eu vou falar sobre o experimento de isovolumétrico ou isobárico, que ele é um processo em que ocorre quando um gás ele sofre mudança de pressão e temperatura, mas o volume é constante. Ele é matematicamente definido pela lei de Charles. Tá subindo. Agora aqui sim.